Ao longo dos séculos, a Igreja Católica tem pedido que seus fiéis preguem com o exemplo. Mas será que a instituição tem conseguido fazer o mesmo? Uma razão da crise do catolicismo são os escândalos. Um deles, o maior escândalo, o do abuso infantil. Ele fechou suas portas àqueles que pensavam diferente? Giordano Bruno foi queimado por pensar diferente. É contraditório possuir riquezas e bens materiais? Como é possível você pregar a opção pelos pobres e pregar a justiça se você tem um banco? Mi sembra, molto contraddittorio. Podemos observar atitudes que vão contra o amor pelo próximo? A Igreja Católica é ambígua. Ela diz que todos somos iguais, mas na hora da prática, mulheres e homossexuais não entram no território dela. A Igreja consegue tornar realidade a mensagem de Deus sem cair em contradições? Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Em 16 de março de 2016, o Papa Francisco disse uma frase que virou símbolo de sua gestão. Mas por que ele falou essas palavras? Acaso a igreja não é para os mais humildes? Gesù sceglieva i piccoli villaggi che erano più abbandonati, tant'è vero che la sua predicazione, come quella degli Apostoli, fu all'inizio diretta prevalentemente alle fasce escluse. Si potrebbe dire che Gesù fece una scelta preferenziale dei poveri e fece una scelta di classe. Vamos pensar na última ceia. Na última ceia, onde vemos a instituição do amor e a instituição da Eucaristia, façam isto em minha memória. Também vemos a instituição do serviço. O que eu fiz com vocês, façam com todos os seus irmãos. L'origine della Chiesa Cattolica così come è diventata è un'origine, come diceva Gesù, come il granello di senape, è un'origine umile, piccola, solo che c'è il destino delle cose storiche che francamente sfuggono anche alle loro origini. Luxos, poder, sexo e dinheiro não são a resposta ao homem. O homem não veio para isso. O homem veio para peregrinar. Quer dizer, viajar, se transformar, se polir e se lavar para poder chegar ao lugar onde o homem deve estar. De acordo com a tradição de nossa fé cristã, somos anjos e temos que viver como anjos. E anjos não vivem de coisas materiais. Anjos vivem da essência espiritual. Como ela virou uma das instituições mais poderosas e ricas do mundo? O papado que se desenvolve desde o começo do cristianismo, do século I em diante, principalmente a partir do século VI, vai tendo cada vez mais riquezas ao longo da história medieval. Basicamente porque os conventos vão ter muitas terras e porque muitas pessoas, antes de morrer, vão doar todas as suas terras à igreja. Como historiador da Idade Média, eu visito muitas igrejas. E algo que temos que enxergar é a riqueza da igreja ao longo dos séculos, diante da pobreza imensurável de muitas pessoas. Em um momento, estamos falando do final do século XII, 1180 aproximadamente. A igreja alcançou o seu maior momento de luxo, o começo do amor pela riqueza e pelo poder. Os papas com suas cortesãs, com prostitutas, isso vai se estendendo por muitos séculos. Essa completa contradição entre o discurso cristão e a prática cotidiana. Fedeli la Chiesa li perde in questo scontro tra l'immagine ideale di sé e la sua pratica. E la pratica richiederebbe molte modifiche ancora probabilmente. Como a igreja foi aumentando seu patrimônio? Il patrimonio immobiliare della Chiesa arriva da una serie di donazioni che sono state fatte nel corso dei secoli. Ancora oggi
Da un punto di vista immobiliare ci sono migliaia di donazioni che vengono fatte nel mondo alla Chiesa Cattolica. O Papa que está em Roma tem mais territórios do que qualquer rei ou governante da Europa nos séculos XIV e XV. Continuando assim, ela acabou tendo muito dinheiro e investimentos. A igreja vai investir seu dinheiro em todo tipo de empresas e por isso constantemente vai chegar dinheiro aos bolsos de Roma. Como é possível você pregar a opção pelos pobres e pregar a justiça se você tem um banco e investe seu dinheiro em outras áreas, como, por exemplo, na área das armas de guerra ou negócios não tão condizentes com a prática da justiça e dos pobres? Como explicar a criação do Banco do Vaticano? O Vaticano não queria que as instituições católicas perdessem dinheiro. Dinheiro que tinha sido doado por benfeitores, por católicos, por pessoas, na sua maioria humildes. Não queria que esse dinheiro sumisse pelo caminho. Assim nasceu o Banco do Vaticano. O Vaticano não tem por que ter um banco, porque nós não temos que estar envolvidos em um sistema econômico globalizante, que gera corrupção e pobreza, por ser fruto da corrupção. La Chiesa, per essere più umile, deve essere più povera, anzi deve essere povera, deve avere uno spirito povero, della prima beatitudine, beati i poveri in spirito, perché deve riconoscere e vivere che tutto quello che la Chiesa possiede è un patrimonium pauperum, e deve essere messo a servizio dei poveri. E qual tem sido a resposta da Santa Sé diante desta polêmica? A un certo punto, quando arriva Papa Francesco, si decide che bisogna ripulirlo. Addirittura qualcuno pensa che sia importante chiuderlo, perché è una contraddizione che il Vaticano abbia una banca. Sou de uma ordem religiosa e preciso mandar dinheiro a um país onde a igreja é perseguida, a um país onde os católicos estão, de certa forma, reprimidos. Preciso de uma instituição bancária que me garanta que essas movimentações de dinheiro sejam feitas sem roubá-lo. Secondo qualcuno che pensa che il Vangelo debba essere una sorta di guida, no? del Vaticano, e il Vangelo non scrive da nessuna parte che gli apostoli e i successori di Pietro devono costruire una banca. Mas a ajuda do Banco do Vaticano chegou apenas às organizações religiosas? Muitos usaram a amizade com padres ou com instituições católicas para abrir uma conta no Vaticano para usá-la para lavagem de dinheiro. Precisamos entender que dentro do aparato da igreja há grupos mafiosos autênticos. Então, esses grupos mafiosos estão coligados a uma série de situações incabíveis e autênticos delinquentes. O que o Papa Francisco pede é que as estruturas da igreja sejam usadas para ajudar as pessoas. O que a igreja deveria fazer? Gli appartamenti che vengono regalati alla Chiesa spesso e volentieri non vengono utilizzati per i poveri, per i profughi, non vengono affittati oppure a prezzi di mercato in modo tale che poi con quei guadagni la congregazione, per esempio Propaganda Fide, che è la maggior proprietaria immobiliare del Vaticano, possa aiutare le missioni all'estero, ai paesi del terzo mondo. Meglio sarebbe che la Chiesa amministrasse bene il suo patrimonio e lo usasse per assistere poveri, malati, ospedali. Il cardinale resta ancora, mentre parliamo, nell'attico, a godersi un attico bellissimo con un sistema Bose da 30.000 euro e con i marmi di Carrara nei bagni. Mi sembra, molto contraddittorio come tipo di azione da parte del Vaticano. Vender as propriedades do Vaticano seria uma solução? Obbligare la Chiesa a vendere tutto il suo patrimonio e darlo ai poveri. Questo qualcuno lo ha pensato. Ma intanto i poveri, una volta preso tutto il patrimonio della Chiesa, potrebbero diventare poveri di nuovo. Vender as propriedades da igreja para acabar com a pobreza do mundo
seria útil, mas serviria só para disfarçar o problema. Essa é uma das grandes incoerências que a Igreja Católica deve encarar. Assim, nós não precisaríamos de uma instituição com tanto poder no mundo, nem com tanto poder econômico, nem com tanto poder aquisitivo. Mais do que vender propriedades da Igreja Católica para acabar com a fome no mundo, o que o Papa Francisco propõe é que as propriedades sejam dedicadas, sejam usadas para ajudar as pessoas. Que sejam dedicadas a abrigar refugiados, que sejam dedicadas a ajudar mães que não têm onde dar à luz, que sejam dedicadas a oferecer oficinas para as pessoas conseguirem emprego. Que a igreja viva a serviço das pessoas. Finché i cardinali continueranno a vivere nelle stanze da 500 metri quadrati, invece che andare in mezzo alla gente e vivere come viveva Gesù Cristo, è difficile che ci sia un cambio mentale da parte della curia. Que mudanças a igreja vai aplicar? Vai conseguir tornar realidade o pedido de seus fiéis? Eu gostaria de uma igreja mais austera. E não só no sentido de despojar-nos cada vez mais, e sim de compartilharmos não apenas em momentos de crise, mas em nível material e existencial. Aconteceu uma história muito bonita que chamou minha atenção. Houve uma reunião com todos os seminaristas de Roma sobre a obra de Paulo VI com o Papa Francisco. O Papa, diante de todos, começou a contar que se o padre costuma beber, é um problema, mas que o povo perdoa. Quando o padre tem um deslize com uma mulher, é um problema, mas o povo perdoa. No final, o Papa Francisco disse que quando o padre não vive na pobreza, não é pobre, não está disponível para o povo não perdoa. Isso é o que eu chamo de sacudida. É falar, olha, você até pode ser fraco, porque não é um super-herói. Mas você tem que viver dedicado aos outros, porque o sentido da vida é o amor, é o que você escolheu. Então viva com coerência. Isso também é bonito. Muitos fiéis questionam as contradições da igreja e garantem que elas geram dúvidas naqueles que pensam diferente. O que aconteceu quando os cientistas negaram a existência de Deus? Qual foi a atitude da igreja diante daqueles que negaram respostas a partir do pensamento? Por acaso a razão é inimiga da fé? Em 28 de novembro de 2016, o Papa Francisco recebeu Stephen Hawking no Vaticano. O astrofísico ateu declarado foi ao encontro Ciência e Sustentabilidade. Mas a relação entre a Igreja Católica e a comunidade científica sempre foi tão amigável? Muitas vezes na vida uma coisa é o que falam e outra é a que praticam. E da mesma forma também tem havido contradições entre a ciência e a fé. O que é fé? Que abordagem surge com a razão? A palavra fé possui muitas nuances. Hebreus 11 é um capítulo extraordinário consagrado a isso e diz que a fé é aquilo que gera uma enorme certeza. Mas é uma certeza naquilo que não se vê. O grande paradoxo do mundo contemporâneo e cristão contemporâneo é que só acreditamos naquilo que vemos. A fé, para mim, é acreditar naquilo que não vemos, porque Deus nos revelou. É esse encontro vital com o Senhor que todo dia me dá força, me dá coerência para tudo o que eu vivo, celebro e confesso. A fé tem muitas nuances, mas se tem uma verdade hoje em dia é que, sem fé, o mundo não consegue viver. Qual é a principal diferença entre o pensamento científico e a crença espiritual? Há uma luta constante entre pensamento religioso e pensamento científico. Quero esclarecer isto. Não há luta entre o homem e Deus, porque Deus existe e o homem é tão pequeno que não consegue lutar contra Deus. Se a luta for entre pensamento científico e pensamento religioso, já é outra coisa. A ciência pretendeu, a partir de procedimentos racionais, explicar a origem do cosmos, a origem do homem, a origem das espécies,
enquanto que a religião se baseia um pouco mais nos mitos e nas lendas. E quando confrontamos a história da evolução humana e o Gênesis, é claro que isso não é bem visto por alguns hierarcas da Igreja que acreditavam cegamente nos mitos. La fede della Chiesa è un'altra cosa, cioè non si fonda nemmeno più sulla dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio. Quindi se qualcuno viene e dice ma razionalmente non si può pensare che Dio esiste, la Chiesa rimanda al Vangelo, dice leggete il Vangelo e ascoltate quello che dice Gesù e non pensate di poter dimostrare con la ragione che Dio c'è o non c'è. Que postura manteve a Igreja diante daqueles que procuraram explicações na ciência? Um dos problemas que a Igreja cristã tem tido é o desafio do racionalismo crítico de forma metódica contra a fé. No século XVII temos uma série de pensadores que acreditam na existência de Deus, mas não acreditam no que vai ser chamado de religiões positivas ou religiões históricas. Se pensarmos no século XVI e falarmos de um indivíduo que vai fazer uma grande revolução, esse indivíduo é o Copérnico. O famoso astrônomo de origem polaca nasceu na cidade de Brum. Ele criou a concepção que chamou de concepção heliocêntrica de que é o Sol que está no centro, não a Terra. Galileu Galilei também desenvolveu essas ideias, quer dizer, começaram a surgir perguntas. Como a Igreja reagiu? Que atitude ela teve com cientistas e intelectuais? Galileu e o movimento da Terra geraram fortes tensões na Igreja. Porque a ciência, como a entendemos agora, não tinha tantos mecanismos para deixar em evidência que a Terra está girando ao redor do Sol. Então, ainda houve um processo de fricção e daí aquela famosa subordinação de Galileu, quando ele tem que admitir seu erro e sussurra baixinho, "Eppur si muove". Não obstante, ela gira, diz o mito. Na verdade, Galileu aceitou o que lhe foi dito, continuou pensando o que pensava, mas não importa, a história é muito linda. Galileu aceitando a ideia da Igreja, mas com ele sussurrando baixo que a Terra gira. Outros não tiveram a mesma sorte. Giordano Bruno foi queimado diretamente por pensar diferente em termos astronômicos do que pensava a Igreja. A ciência surge da criação. E por que o homem não pode investigar a presença de Deus na criação? Ele vai se achar mais do que Deus? Se fomos criados à sua imagem e semelhança, por que tem medo que eu pareça com minha mãe e com meu pai? Hoje em dia, o vínculo entre a Igreja e a ciência está sendo mais aceito. Eu acho que a Igreja diretamente se retirou do campo da ciência, exceto por alguns assuntos sensíveis, como a clonagem, o aborto, ou questões muito vinculadas à vida. A Igreja, nesse sentido, fez as pazes com a evolução. Admite claramente que é uma teoria que explica as origens, mas a Igreja também soube admitir que a Bíblia não pretende dar uma explicação científica às origens do mundo. Ciência e fé podem conviver ou não, dependendo dos contextos sociais. Acho que aqui também muito desse processo tem sido responsabilidade da Igreja, que quer ter poder sobre tudo. Dizer como foi criado o ser humano, como foi criado o mundo, e quais são os movimentos da natureza. A fé e a razão vão juntas, se iluminam e se acompanham, e ao mesmo tempo se ajudam mutuamente para poder compreender os mistérios do homem. Ao longo de sua história, a Igreja tem questionado a própria conduta e postura diante de temas difíceis. Qual tem sido a atitude diante das denúncias de abusos cometidos no interior da instituição? Serão abertos novos espaços para divorciados e padres casados? Nos últimos anos, foram feitas denúncias por abusos sexuais cometidos no interior da Igreja. Qual foi a reação da Santa Sé? Quando falamos de abuso na Igreja Católica, falamos desses atores religiosos que ultrapassaram essa representação de poder que tem na sociedade. O pesadelo de cada caso de abuso é que existe um abusador e um bispo que não foi forte o suficiente para expulsar
do sacerdócio, essa pessoa que está se aproveitando dele para cometer o que o Papa Francisco chama de sacrifícios diabólicos. Há mais ou menos 3 anos e meio, eu comecei a lembrar de abusos que eu sofri na minha infância de um padre da Igreja Católica. E eu comecei a investigar, a perguntar se eu tinha alguma chance, porque se passaram 30 anos. E a maioria dos advogados disse que não havia nada a ser feito, que o crime já estava prescrito. Esse padre continuava fazendo missas e estava em uma capela de um hospital. Fomos até o hospital e fizemos um protesto antes do padre começar a celebrar a missa. Falei para ele que nunca mais vai se esquecer de mim. Não lembro e não imagino quanto deve ter sofrido a menina que eu era e todas as crianças que sofrem de abusos. Qual é a postura atual da Igreja diante desses fatos? Uma razão da crise do catolicismo são os escândalos. Um deles, o maior escândalo do abuso infantil, que envolve a autoridade moral da Igreja. Há situações que se repetem e, por isso, falamos de uma metodologia, de um agir sistemático que se repete por parte de padres e de freiras abusivas, porque também há freiras que cometeram abusos. Para uma menina, para uma jovem, pode ser difícil distinguir uma conduta abusiva de uma conduta aparentemente afetiva de alguém do mesmo gênero. É mais disfarçada. Nos últimos anos, o abuso deste poder tem acontecido no terreno da sexualidade. O abuso é o uso do corpo do outro. Não é tanto uma questão de sexualidade como tal. É uma espécie de perversão da sexualidade. É abuso de poder, o uso do poder que se possui. Essa é a essência da pederastia. O Papa Francisco não poupa palavras duras para estes padres delinquentes, nem para aqueles que os encobriram. De que forma ficaram públicos estes episódios que deixaram em evidência a conduta de muitos homens e mulheres da Igreja? Como as vítimas de abuso têm se organizado? Elas estão se organizando em todos os países. Há associações de sobreviventes de abusos eclesiásticos em quase todos os países. Nossa luta é contra aqueles que cometem esses crimes hediondos, que são as freiras e os padres abusadores, e seus cúmplices, porque há cumplicidade. E a cumplicidade acontece na instituição Igreja. Eu acho que é muito importante ressaltar que a Igreja está aplicando medidas cada vez mais importantes e cada vez mais relevantes para os clérigos que cometeram esse tipo de abusos. Transferi-los de lugar, às vezes, sem dúvida nenhuma, acaba sendo um remédio pior que a doença. O que a Igreja pede a seus padres é que sejam exemplares no que pregam, a doutrina católica e como vivem. Há bispos e também há leigos que estão estudando essa questão também quanto à formação sacerdotal, prevendo o que está vindo da base. O fato de aproximar-nos, de nos responsabilizarmos por isso, me parece um progresso cada vez maior. Qual é a posição diante de outros temas controversos que são discutidos no seio da instituição? Outro tema que gera muito debate é a questão dos divorciados, que se casam novamente. A Igreja era inflexível, eles ficavam fora. Francisco, com sua sutileza de jesuíta, diz que não é para tanto que eles podem participar dos sacramentos, e isso está causando um escândalo imenso. Os fiéis se divorciam e planejam suas famílias. As estatísticas confirmam isso. Eles, inclusive, abortam, não é verdade? Quando se faz necessário. Isso quer dizer, dependendo das circunstâncias em que se encontram, então isso vai gerando uma discordância muito ampla entre o discurso da normativa eclesiástica, por um lado, e pelo outro, a vida cotidiana de todos seus fiéis. Nos últimos anos, muitos padres e freiras têm optado pela vida matrimonial.
Sou um padre casado e exerci um ministério sacerdotal. Eu não tive uma vida dupla de ter uma família escondida ou uma mulher escondida e exercer meu ministério. Eu falei com a minha comunidade e com o meu bispo. Eles me entenderam, eu me afastei um tempo e conheci a mulher que é minha esposa agora. É que, claro, meu vínculo social eram, obviamente, as pessoas da igreja. Para a igreja, o padre, nesse momento, é uma pessoa de período completo. Muitas vezes eu acho que pode ser sim de período completo, mas ele também pode ter a família dele. Qual é a opinião da igreja sobre esses fiéis que querem fazer mudanças? Para a tradição católica, a coerência é muito importante. Exatamente por isso, todos os católicos pedem a seus pastores que sejam coerentes entre o que falam e o que fazem. Saímos de uma época em que a igreja talvez tenha sido vista como fonte de problemas, tem sido vista dialeticamente como uma velha bem desagradável. Mas como Cristo está na igreja, ela sempre ressuscita. E prova disso é que continuamos aqui 2000 anos depois. Como a igreja vai incluir os fiéis que vivem experiências diferentes? Como vai reagir diante da exigência daqueles que pedem para viver a sexualidade livremente? De volta da sua viagem à Geórgia e ao Azerbaijão, durante a coletiva de imprensa no avião, o Papa Francisco disse esta frase histórica. Quando uma pessoa com esta condição chega diante de Jesus, Jesus com certeza não vai falar, vai embora, você é homossexual. A quem estavam dirigidas essas palavras? O Papa Francisco espera que, antes de concluir seu papado, possa mudar 3 coisas dentro da igreja. Que o celibato seja opcional, não obrigatório. Que as mulheres tenham outro lugar dentro da igreja. E que se reconheça a união entre pessoas do mesmo sexo. Se todos nós somos iguais diante dos olhos de Deus, por que a escolha sexual seria um inconveniente? A Igreja Católica é ambígua. A Igreja Católica diz que todos somos iguais, mas na hora da prática, mulheres e homossexuais não entram no território dela. São expressões de uma igreja que está pressionada por seus dogmas e doutrinas, diante de realidades demandantes que mudam. A Igreja Católica e as igrejas cristãs têm tido, ao longo do tempo, posturas diferentes quanto ao amor entre pessoas do mesmo sexo. Os primeiros cristãos não consideravam que o amor entre pessoas do mesmo sexo fosse algo que os tirasse da santidade ou então que os mandasse para o inferno. É muito interessante ver como a própria igreja tem mudado sua concepção da homossexualidade. No começo, eram seres pecaminosos, eram seres obscuros, possuídos pelo demônio. Depois disso, a igreja concebeu a homossexualidade como uma doença grave que podia ser curada. Se a Chiesa non fosse così sessuofobica, potrebbe anche essere più tollerante con gli omosessuali. Qual foi a postura do Filho de Deus diante da homossexualidade? Non mi è mai stato citato un passo di detti di Gesù nel Vangelo in cui si condanni l'omosessualità. Tudo depende de como você ler a Bíblia, ou com qual entusiasmo ou qual concepção. Por um lado, aqueles que interpretam o Antigo Testamento dizem que na Bíblia os eventos de Sodoma e Gomorra são claramente uma condenação da homossexualidade. Temos um ritual da Igreja Católica do século X que mantinha tradições cristãs antigas para unir homens que amassem outros homens e mulheres que amassem outras mulheres. Isso começa a ser proibido, mesmo já vendo igrejas e bispos que considerassem isso errado já a partir do século V, como São Jerônimo, que foi quem inventou o conceito de sodomia.
Antes de São Jerônimo, a sodomia não significava nada, não existia como conceito. Sodomita só significava aquele que nasceu em Sodoma. Não significava homossexual. É um ponto que gera polêmica. Outros dizem que no sentido mais estrito, talvez no Novo Testamento, quem critique a homossexualidade seja Paulo, mas não Jesus. Jesus tem um discurso de misericórdia, de perdão e tudo mais. Na frase que aparece hoje como os homossexuais não vão ao reino dos céus, na carta dos Coríntios, aos Coríntios de Paulo, Paulo nunca escreveu a palavra homossexual. A palavra homossexual foi inventada no século XIX. La Chiesa non può continuare ad essere così naturalista sulla questione del sesso. Se capita sempre più spesso, capita sempre più perché la tecnologia, l'ingegneria genetica ci permette di manipolare la nostra sessualità a questo punto, la Chiesa dovrà adattarsi a questa situazione. E o gênero e o reconhecimento das diversidades sexuais nas quais nós nos mantemos na relação de forma tradicional e aberta. E estamos falando do reconhecimento da homossexualidade, do lesbianismo, da transexualidade, da intersexualidade. Em um gesto sem precedentes, em 2015, o Papa Francisco recebeu em sua casa de Santa Marta o transexual espanhol Diego Neria Lejarraga com a namorada Macarena. Por que o Francisco não receberia um casal de transexuais que estão, em muitos casos, de acordo com a informação etnográfica que nós temos, trabalhando na igreja e fazendo trabalhos pastorais como leigos engajados ou como religiosos? Eu acho que a questão da ordem sexual quanto à igreja requer acompanhamento. Eu já tive que acompanhar pessoas nesse aspecto e nesse aspecto também incentivando-as a viverem sua religiosidade. Acho que uma revolução profunda no cristianismo é a maneira de conceber a sexualidade no interior de seus grandes dogmas. Qual é a mensagem que o Papa Francisco está dando? O Papa Francisco está nos dando a mensagem de sermos reais, de sermos autênticos. Pois o dinheiro que tivermos, o poder que tivermos é apenas um extra. O que importa é o que nós somos e o que seremos. Que sejamos espírito, que sejamos essência junto com esse Deus que nos criou. Então ele fala para nós que não há diferenças entre os brancos e os negros. Não há diferenças entre os judeus e os gregos. Não há diferenças entre homossexuais e heterossexuais. Simplesmente pessoas são pessoas e são nossos irmãos. A presença de Francisco não representa a revolução na vida da igreja. Francisco não é um revolucionário, é uma reforma. Francisco é um reformista. E outro aspecto muito importante é que Francisco propõe maior sensibilidade para poder entender ao homem e à mulher contemporâneos. O que significa essa nova sensibilidade? Significa que a igreja não tenha mais essa atitude de condenação. Eu sonho com uma igreja católica inclusiva, onde caibamos todos e todas e sejamos capazes de exercer lideranças em equidade de relações e de reconhecimento. Ou seja, que volte à origem de sua fundação, à origem do Evangelho, à origem de Jesus de Nazaré, que queria que todos em igualdade sentassem à sua mesa sem distinções de nenhum tipo. Precisamos desse tipo de igreja, uma igreja mais próxima às realidades sociais. Quais têm sido os gestos mais chamativos do Papa Francisco? Como a igreja tenta recuperar a confiança de seus fiéis?
A Igreja tem ouvido as críticas daqueles que pedem uma maior correspondência com a mensagem de Deus e começou a fazer mudanças. De que forma ela procurou se aproximar daqueles que condenou no passado? O Papa Francisco tem tido a mesma atitude de João Paulo II de pedir perdão? João Paulo II teve um pontificado caracterizado durante seus 27 anos pela tentativa de aproximação com judeus, com muçulmanos, uma aproximação interreligiosa. Isso foi fundamental quando ele virou o primeiro Papa da era moderna em entrar numa sinagoga para aproximar os seres humanos, para levar essa convivência que passou a ser tão necessária no mundo em que temos que viver. Pediu perdão pela intolerância e a crueldade que a instituição manifestou contra aqueles que não acreditavam e não pensavam como a instituição, e que os condenou com violência, que puniu com a aniquilação de populações inteiras, ou com a conquista da América Latina. Vindo mais para trás, com as cruzadas, que também foram processos onde se exerceu uma grande crueldade. A Santa Inquisição, que condenou cientistas por não estarem de acordo com a interpretação das Sagradas Escrituras. Que postura manteve o Papa Francisco diante dos episódios de pedofilia cometidos no interior da Igreja? Que atitude manteve com as vítimas de abuso? Ante Deus e seu povo, expresso minha dor pelos pecados e crimes graves de abusos sexuais cometidos pelo clero contra vocês e humildemente peço perdão. Quanto à questão dos abusos sexuais, ele vai aplicando medidas cada vez mais importantes e cada vez mais relevantes quanto aos clérigos que cometeram esse tipo de abusos. O Papa Francisco não se limitou a pedir perdão. Ele pediu às pessoas que se preparam para o sacerdócio, aos seminaristas, que sejam preparados também psicologicamente, que preparem também seus corações para a decisão de não terem relações sexuais a vida inteira. Estão dando passos e eu acho muito relevante esta questão do acompanhamento a todos os familiares. E com toda a carga dramática de toda a mágoa que ficou, mas o fato dessa aproximação de se responsabilizar por ela, e me parece um progresso cada vez maior. Que outras atitudes di João Paulo II o Papa Francisco retomou? E poi Papa Francesco è tornato sulla scena internazionale come Giovanni Paolo II. Ha mediato nei rapporti tra Stati Uniti e Cuba. Parla del fenomeno dei migranti, scuotendo le coscienze dei politici. Sottolinea le grandi disuguaglianze sociali che esistono non soltanto nel sud del mondo, ma anche nel nord del mondo. È necessario affrontare insieme la questione migratoria. Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo diventi un grande cimitero. Essendo un potere che miliardi di cattolici o di cristiani nel mondo ascoltano, è chiaro che può esercitare la sua autorità anche e soprattutto come facitore di accordi internazionali, come favorizzatore di situazioni di maggiore caritatevolezza in generale. Para muitos, o Papa Francisco parece haver interpretado a crise da Igreja, a queixa dos fiéis e o mundo em geral. Em diversas oportunidades e por meio de diversas mídias, o Papa Francisco fez alusão à postura que a Igreja deve ter diante de pessoas homossexuais. Se uma pessoa é gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Nesse contexto, o que Francisco está fazendo é retomar essa mensagem de misericórdia.
É o primeiro papa a pronunciar a palavra gay. Ele a falou quando estava voltando do Brasil, da Jornada Mundial da Juventude. E foi o que os jornalistas tiraram dessa entrevista e usaram "Quem sou eu para julgar os gays?" Para os conhecedores da fé, essas palavras e atitudes de Francisco são provas das mudanças que procura a Igreja Católica. Com o Papa Francisco, ser católico é viver uma proposta centrada principalmente em procurar fazer o bem ao maior número de pessoas possível. Isso não é possível se não enraizarmos a própria vida, se não virmos em nossos corações a mensagem do Evangelho, claro. Mas, no final, é isso. É fazermos o bem ao maior número de pessoas possível. Que essa seja a resposta cristã. Na verdade, o que Jesus e os apóstolos pensariam é que os fiéis que seguem seus ensinamentos fazem o possível para retratá-los e para vivenciá-los. Mas, na verdade, ainda nos falta muito para nos aproximarmos ao que foi a vida deles, para que sejamos católicos e cristãos como eles mesmos teriam desejado. O maior milagre, o único milagre, é o milagre da vida. É o viva a vida que a humanidade não pode perder. E se tem algo que os cristãos devem dizer ao mundo, é essa mensagem de Jesus vivo. É que ele apostava na vida. Se há alguma coisa genial de que nunca poderemos prescindir por ser o maior dos milagres, é estarmos vivos. O Papa nos convidou a pregarmos a palavra de Deus em gestos de aproximação ao próximo. Ele propôs voltarmos à mensagem de Jesus para evitar novas contradições. A mensagem dele vai poder mudar o futuro da instituição? Espero confusão. Aqui dentro vai haver confusão? Vai mesmo. Mas quero confusão nas dioceses. Quero que chegue até lá fora.